antes do digital, eu trabalhava como professora. E também fazia delivery de feijoada. Eu fazia e meu esposo entregava. Ele trabalhava em uma loja de calçado e a gente não trabalhava com a internet. Na verdade, eu nem sabia que isso era possível. Quando eu via alguém faturando assim, eu nem acreditava. Principalmente porque os ganhos é fora da realidade de quem não vive da internet. Total. A minha virada de chave mesmo foi quando eu percebi, né, que ninguém faria nada por mim a não ser eu mesma. Então eu senti a necessidade de fazer algo para mudar aquela realidade que eu tava vivendo. Eu vejo que o meu maior erro até aqui foi... Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, podcast da Kiwify. Eu sou a Bruna Rodrigues. Eu sou Clara Maciel. E o KiwiCast, pra quem ainda não conhece, é um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você tem medo de vender, sente que não te trava ou acha que precisa ter tudo pronto pra começar, esse episódio aqui vai te destravar. Até porque a nossa convidada de hoje começou no momento mais difícil da sua vida, sem certeza nenhuma do digital. Ex-professora, ela viu a oportunidade de transformar vidas fora da sala de aula e conseguiu. Em 4 anos de mercado digital, ela já faturou mais de 3 milhões de reais e ajudou mais de 10 mil alunos a conquistarem a tão famosa liberdade financeira, olha só. E ela tá aqui pra te mostrar que vender pode e deve ser simples. Recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados aqui apenas na Kiwify, seja muito bem-vinda quem, Clara? Vamos chamar ela? Bora lá, Vamos seja lá. muito bem-vinda! Natiele Pereira! Oiê, gente! Tô muito feliz de estar aqui. E vem comigo que eu vou te ajudar a destravar as suas vendas no digital. Se você vende no X1, esse episódio é pra você. Muito bacana. Já estou curiosa para saber o desenrolar desse episódio aqui, tá? Mas, Nath, eu queria entender lá no comecinho, né? Você, hoje em dia, é uma referência em autoconversão nas vendas do X1. Mas, no Offcast, a gente conversou um pouquinho sobre agora, né? E você contou que começou num momento muito difícil da sua vida, um período que te marcou. Quando esse período aconteceu, o que te fez destravar a sua entrada no digital? Então, eu comecei ali no puerpério, né? Eu tava com uma criança ali, pequenininha, nos braços, e eu não queria que ela passasse pelo mesmo período que a minha outra filha passou, sem mim por perto, né? Então, o que me fez, de fato, destravar isso foi a necessidade, né, de estar ao lado das minhas filhas ali em um momento que era pandemia, né, que foi em 2021, então a gente estava ali no meio de uma pandemia e eu não queria voltar a trabalhar presencialmente e eu comecei a pensar formas, estratégias e pedir a Deus em oração, inclusive, algo que eu pudesse fazer da minha casa. Claro que eu não imaginei que seria na internet, né? Até porque eu não sabia que era possível vender pela internet, que era possível faturar com a internet. Eu via outras pessoas falando sobre, mas eu sempre pensava assim, sei lá, isso é um golpe, é Sempre mentira, tem, né? Sempre tem isso. No começo é assim. E assim, também não foi diferente comigo. Só que como eu estava buscando muito isso em oração e começou a aparecer para mim, eu senti que aquilo ali era a resposta de Deus para minha vida. E foi nesse momento que eu conversei com a pessoa, ela me explicou tudo, como funcionava, e nesse momento eu destravei a minha mente para a internet. Que legal. Então foi nesse momento que Deu eu estalo, virei a minha chave. Legal. Que interessante. Muito bom. E antes do digital, você estava fazendo o quê? Pra onde você estava buscando ali seus conhecimentos? Você já atuava em que área do mercado? Então, antes do digital, eu trabalhava como professora. Então, uma área totalmente diferente, né, da que eu atuo hoje. Então, eu era professora e também fazia delivery de feijoada. Eu vendia marmitas, fazia na minha casa mesmo, eu fazia e meu esposo entregava. Então, era dessa forma que a gente ganhava a vida. Eu era professora, ele trabalhava em uma loja de calçado e nos finais de semana a gente ainda fazia essa renda extra com delivery de comida. Eu cozinhava, ele entregava. Então, era isso. Caramba. E a gente não trabalhava com a internet, nada a ver, assim. Nem fazia ideia que isso seria hoje. Na verdade, eu nem sabia que isso era possível, né? Como eu falei, era algo totalmente distante da minha realidade. Então, quando eu via alguém faturando assim, eu nem acreditava. Justo. Principalmente porque os ganhos
é fora da... Sim. É fora da realidade de quem não vive da internet. Total. Né? E hoje são 4 anos, né, Nath? Você tá no mercado Sim, digital. esse mês faz 4 Olha anos. isso, Olha, estamos aqui ó, no mês... Ela Esse mês começou, faz né, 4 de anos. agosto. Que legal. É. Então, são 4 anos já de digital. Qual foi o momento que você percebeu a virada toda acontecendo pra você? Legal. Desde o começo, assim, a chavinha realmente pegando... Oh, esse aqui é diferente. Então, a minha virada de chave mesmo foi quando eu percebi, né, que ninguém faria nada por mim a não ser eu mesma. Boa. Porque quando a gente tá ali no momento difícil, se a gente não fizer as coisas acontecerem, ninguém vai fazer por nós. Então, eu senti a necessidade de fazer algo para mudar aquela realidade que eu estava vivendo. Se eu ficasse sempre na mesma, eu estaria sempre com os mesmos ganhos, não ia evoluir na vida, não ia poder acompanhar o crescimento das minhas filhas. Então, assim, a minha virada, eu acho que o meu start, assim, foi pensar, se eu não fizer alguma coisa para mudar agora, ninguém vai fazer por mim. Então, isso foi, assim, de legal. fato, o que virou minha chave. Que interessante isso, porque realmente foi uma virada de chave. São 4 anos de muita 4 história. anos. Alta conversão no X1 é uma coisa que a gente pouco vê, na verdade, né? E a gente vai desbravar essa sua estratégia ao longo do episódio, né? Mas quando você sentiu, assim, qual foi o sentimento da sua primeira venda? Nossa, a primeira venda é surreal, né? A primeira venda é o esperado de todo mundo. Só que, para mim, foi bem interessante que logo quando saiu a primeira venda, já vieram outras, né? Logo em seguida. Então, não teve muito aquele... Ai, minha primeira venda. Porque hoje, inclusive, eu falo isso para os alunos, né? Não focar na primeira venda. Porque se a gente foca na primeira venda, a gente fica tão desesperado para fazer aquela venda que a gente não monta uma estrutura para vender todos os dias, a todo momento, né? Então, por exemplo, eu tô aqui gravando o KiwiCast, tá caindo venda a todo momento. Por quê? Porque tem uma estrutura por trás trabalhando por mim. E quando a gente foca muito na primeira venda, a gente desespera para vender e depois não sai mais, porque a primeira pode até sair, mas sem estrutura não vai sair, não vão sair as outras, né? Então, assim, a emoção é muito grande, é aquele negócio assim de sentir, nossa, realmente dá certo, realmente aconteceu. Tá acontecendo. Só que foi um negócio assim que foram vindo outras, Legal. né? E aí eu sempre foquei em estrutura. Eu nunca foquei ali no imediatismo. Legal, isso Eu é nunca importante fui falar. imediatista, porque hoje, inclusive, talvez a gente vai até tocar nesse assunto durante o episódio, mas é uma coisa que eu falo que é um erro muito grande do afiliado iniciante, é ser imediatista. Querer o resultado em poucas horas, em poucos dias. E não é isso que vai fazer você, de fato, ter ganhos Exato. interessantes. Você pode fazer uma venda ou outra quando você é imediatista, mas e a estrutura? Porque a estrutura, ela leva um tempo, né? Então, a gente precisa focar nela. E aí, esse tipo de pensamento do imediatismo, venda rápida, tudo tem que acontecer na hora, pra ontem, que causa muitas vezes a pessoa virar e falar assim, cara, talvez digital não seja pra mim, porque eu não consigo fazer Sim, da a forma como frustração. a frustração. Sim. Então, isso é muitas vezes o que faz as pessoas, na verdade, desistirem do digital. Então, elas começam, não veio da forma como do coleguinha, talvez que ele comprou o curso também foi, e ele fala, caramba, por que o meu coleguinha tá conseguindo ali, eu não tô conseguindo, então isso aqui não existe, isso aqui não é pra mim, sabe? Ou acho que não vai escalar, mas escala sem estrutura, não chega. O imediatismo e a comparação, né? São os erros mais, assim, que mais fazem um afiliado ou qualquer pessoa Total. que trabalha com a internet desistir. Total. Porque a internet, ela é um meio escalável, ela é uma forma que a gente tem de trabalhar, de faturar, mas que vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir esforço, e nem todo mundo tem essa visão de que vai precisar disso, né? E quando a gente não tem essa visão de que precisa se esforçar, que de fato é um trabalho, o fracasso ele vem logo em seguida. Perfeito. E a frustração também. Né? Então, hoje, além do que você falou, né, do imediatismo e do outro que você falou, que eu esqueci Da agora, comparação. da comparação, né, que eu que citei, tem a questão também da gente entender que é um processo, Total. né? E esse processo, ele precisa ser seguido. É um trabalho, Perfeito. né? E quem entra com a visão de que,
Não é um trabalho. Sim. A gente estava até conversando sobre isso ali no restaurante, porque é muita coisa. A gente trabalha dentro de casa, às vezes parece ser um negócio muito simples, Sim. mas a gente está ali dentro de casa trabalhando, com um filho gritando de um lado, chorando do outro, fazendo uma comida, a panela queimando, e a gente não entende que aquilo ali é a nossa empresa, que aquilo ali é o nosso negócio. Então, esse é um ponto que faz as pessoas se frustrarem e desistirem, porque não colocam o digital como um trabalho. Às Seriedade, vezes, como não coloca essa seriedade. Às vezes, como um passatempo, como, enfim, uma renda extra. E acaba se frustrando, não vai durar muito tempo dessa forma. Perfeito. Então, a gente sempre foca na estrutura empresarial por conta disso. Independente se você trabalha no cantinho do seu quarto, na sua casa, se o seu escritório é dentro da sua cozinha, independente. Tenha esse momento, esse tempo separado para você trabalhar e entenda que é uma empresa. Perfeito. E a empresa precisa do empresário. Total. E você tem que se enxergar como tal. É isso que vai ditar todo o jogo final, Sim, né? exatamente. Todo o restante das coisas. Mas voltando ainda nesse seu começo ali, por onde você foi buscando conhecimento? E também conta pra gente um pouco dos seus primeiros passos. Ali entre os testes, acertos, ou até mesmo ali os erros, né? Porque a gente normalmente fala muito sobre o palco, mas os bastidores também contam, né? Sim, com certeza. Então, o primeiro passo não só para mim, mas para qualquer pessoa que queira ingressar no digital, é conhecer, é aprender. Né? Porque se eu não estudo sobre, não só no digital, mas em qualquer área na qual eu queira trabalhar e na qual eu queira ter sucesso, o primeiro passo é o conhecimento. Então, foi isso que eu busquei inicialmente, quando eu soube que era possível, porque, como eu falei para vocês, era algo que nem eu sabia que era possível. Então, quando eu soube que existia essa forma de vender produtos online, de ganhar comissão em cima, de poder trabalhar ali em casa ao lado das minhas filhas, eu já tinha noção de que era verdade. Mas como fazer isso? Então, foi no momento que eu busquei conhecimento, que eu busquei ajuda com quem realmente sabia. Então, esses foram os meus primeiros passos, né? E a questão de errar, a gente sempre erra, né? E é importante a gente aplicar, porque é ali que a gente vai enxergar os nossos erros. Então, eu vejo que o meu maior erro até aqui foi ter medo. Porque o medo, ele me travou muito no início. São duas coisas, na verdade. O medo e também me importar com o que os outros iam falar, do que os outros iam achar. Então, isso foi uma coisa que me travou por um tempo, né? Porque, querendo ou não, a gente, quando começa a trabalhar no digital, é uma vida um pouco mais solitária, porque você não tem colegas de trabalho, você não tem pessoas ali do seu lado. Então, acaba que a gente fica, né, mais só ali, você e a sua família em casa. E ainda você perde pessoas, né? Você vai perdendo pessoas ao longo desse tempo, porque as pessoas não entendem o que você faz. A ignorância faz a gente perder pessoas, a ignorância do outro. Quando eu falo ignorância, a falta de conhecimento. Então, quem não entende o que você faz vai te julgar, vai falar que o que você faz é errado. Porque as pessoas têm essa visão de que quem ganha muito dinheiro tem alguma coisa errada. Quem ganha muito dinheiro está fazendo alguma coisa errada. Então, os meus maiores erros foi ter medo inicialmente, porque eu poderia ter começado antes, mas eu fiquei postergando isso justamente porque eu tinha medo. Medo do que iam achar, medo do que iam pensar, medo de dar errado, medo de me frustrar, medo de ser golpe, enfim, medo. E também essa questão de sempre me importar com o outro. Sim. Sempre. E isso demorou um pouco até para eu me adaptar. Ainda pouco tempo eu ainda me importava muito com o que os outros falavam e pensavam sobre mim. Então, foi algo que eu tive que ir me moldando aos poucos. Então, esses foram os meus maiores erros ali no início. E de estrutura, só te interrompendo. E de estrutura foi justamente essa questão que eu falei, né? A questão do imediatismo, de querer um negócio para ontem. E isso atrapalha demais a gente, porque quando a gente entra no digital,
a gente começa a seguir várias pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente. Só que é muito difícil eu entender que fulano, ele tá anos-luz na minha frente, porque eu acabei de começar. Então, eu fico assim, nossa, mas eu tô fazendo uma venda aqui, enquanto fulano tá fazendo 10 mil reais em um dia, né? Então, essa comparação e esse imediatismo vai atrapalhar qualquer afiliado iniciante. Total. Qualquer pessoa que está iniciando, não só afiliado, mas em qualquer área. Total. A comparação e imediatismo também foram erros que eu cometi. Legal. Quando você falou sobre o medo, eu lembrei muito de que o medo, ele te bota muito no estado do e se? Tipo, e se eu tivesse tido a coragem? E se eu tivesse começado? Sim. O medo te travou. Você nunca vai saber o que tem do outro lado, porque você deixou aquele medo te dominar por inteiro. Sim. E você quer viver o tempo todo na sua vida com esse pensamento do e se? Eu não vou querer. Não Você vai querer, Clara? Claro que não, É isso porque aí. senão, se não começar, não vai saber qual é o resultado final, não vai saber o que você é bom e aprimorar também tudo que você sabe fazer hoje em dia, né? Que você traz de bagagem pra essa mesa. E, inclusive, pegando um gancho de uma coisa que você falou muito interessante, a gente conversou muito isso no Offcast sobre a opinião das pessoas. Chegar no momento que a opinião das pessoas vai atrapalhar o seu projeto, vai atrapalhar o seu progresso, ou você vai vencer isso e passar por cima disso. E você contou muito pra gente que você passou por cima disso. Mas eu queria entender também, até pra gente aprender um pouco, pro pessoal de casa aprender um pouco, como é que você passou dessa fase de não vou me importar mais com julgamentos. Como é que você passou por isso? Então, primeira coisa é entender que a sua vida é você e sua família. Perfeito. O outro lá fora não importa. O que importa para mim hoje é até eu entender isso, que o que importa em primeiro lugar na minha vida, Deus. O que Deus pensa sobre mim. Entendeu? Porque se eu estou fazendo algo errado, o primeiro a saber é ele. Então, as consequências virão para mim. Então, eu sei do meu trabalho, eu sei que eu estou fazendo certo. Então, é Deus, eu e minha família. Entendeu? E minha família que eu falo é meu esposo e minhas filhas. Então, assim, o que eu me importo hoje é com isso. Então, qual foi o momento que eu parei de me importar? Quando eu entendi isso, que os outros não importavam mais. Tem pessoas que vão estar dentro ali do seu propósito e tem pessoas que Deus, inclusive eu estava conversando isso hoje com a menina, que vão tirar ali do seu caminho justamente para não te atrapalhar, porque a gente se frustra com as pessoas, porque a gente quer que elas entendam o que a gente faz, mas elas não querem entender. E elas não estão preparadas. E não estão preparadas para entender que você saiu de um lugar onde elas permaneceram. Exato. Então, a gente precisa entender que o ambiente vai mudar, as pessoas vão mudar, e é isso que vai nos fazer crescer. Então, assim, para quem está assistindo, qual que é a minha dica? Deus, você, sua família. Ponto. Perfeito. Se você ficar aí se preocupando demais com o que os outros vão achar, infelizmente, você vai travar aí em todas as áreas na sua vida, independente se você trabalha no digital ou não. Porque para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se destacar, a gente vai levar martelada o tempo todo. Total. Então, E, Nath, ignora. eu fico sempre com uma dúvida quando eu venho pessoas aqui que faziam coisas totalmente diferentes do que elas imaginaram estar fazendo agora, sabe? Sim. Então, você, como uma ex-professora, o que você enxerga que você trouxe como bagagem de conhecimento pro digital? Boa. Então, primeira coisa, né? Eu falo que eu não era, eu continuo sendo professora. perfeito. Legal. Porque isso me ajudou demais. Justamente porque hoje, como eu trabalho com infoproduto, eu ajudo outras pessoas, ensino outras pessoas a transformarem suas realidades através da venda com a internet. Eu sinto que isso foi o que eu realmente precisava ter feito lá atrás. Propósito. Né? Eu me frustrei um pouco com a área da educação, como eu estava falando para ela ontem, no off, né? Eu me frustrei um pouco com essa área da educação, mas hoje eu entendo que eu precisei dela lá atrás para hoje eu conseguir trazer para as pessoas tudo isso que eu sei, entendeu? Então, hoje, as pessoas, elas se conectam comigo justamente por entender que a forma como eu explico, da forma como... As estratégias de ensino, acho que isso ajuda demais. Só que não é um pré-requisito.
Entendeu? Ai, Nath, eu não sou aquela pessoa que eu sei falar em público. Até porque, para quem está assistindo, né, tem que entender que a Nath, ela é mentora. Então, ela ensina. Mas não é todo mundo que vai entrar na internet que vai ser mentora. Para eu chegar até aqui, onde eu estou hoje, como mentora e sendo reconhecida aí por ter mais de 10 mil alunos, eu já trabalhei somente com venda de produtos físicos e infoprodutos. Então, isso é algo que eu escolhi fazer justamente porque eu sempre ensinei, sempre amei ensinar. Né? Então, eu escolhi estar aqui, eu escolhi essa área do digital. Mas, hoje tem alunos aí que fazem bastante dinheiro somente com a venda dos produtos, não ensina nada a ninguém, não tem todo essa, talvez esse estresse, né, com aluno, com suporte e tudo, e faturam super bem e estão vivendo a vida deles sem precisar ensinar os outros. Mas isso é uma coisa que eu sempre gostei, então acho que essa bagagem que eu trouxe lá atrás me ajudou nisso também. Tá enraizado em você, né? O ensino, menina. Nossa, tá enraizado. Não, é perceptível a comunicação dela claramente da sala de aula de professora, né? Transformando vidas até hoje, inclusive, né? Mas a gente falou um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Agora a gente quer entrar um pouco na Nathiele do digital. Quero entender, Nath, quando você começou assim no digital, a gravar vídeo, a postar, a ser mentora mesmo, você tinha receio de se expor ou foi algo natural, assim? Como é que foi pra você? Eu tinha receio. Principalmente, assim, eu gravava coisas do dia a dia, porque foi na pandemia, então uma das distrações que eu encontrei foi ali gravar receitas, eu fazia receitas em casa, eu já gravava, já mostrava. Só que quando foi para me posicionar como mentor e no momento que eu decidi, eu vou ensinar isso aqui, porque isso aqui tá me gerando lucro, tá me gerando renda, e eu sei que vai ajudar outras pessoas também, eu tive aquela insegurança, né? Aquilo que eu falei que foi um dos meus erros. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Então, foi no momento que, até hoje, né? Mas assim, eliminou várias pessoas ali que me acompanhavam. As pessoas foram parando de seguir, e isso é normal, porque elas não se identificavam mais com aquele conteúdo, e isso é super tranquilo, mas foi algo que eu precisei passar por esse processo para eu conseguir crescer. Legal. Né? Então, foi isso. Que legal. Pelo menos você não chegou a ser que nem aquelas pessoas que excluíam o Instagram e criavam um novo do zero, né? Porque várias pessoas, às vezes, têm essas travas e fazem isso, sabe? Desde antes do digital. O meu Instagram, ele tem acho que mais de 10 anos. Caraca! Sim, se você for olhar lá embaixo, lá vai ter postagem de 2013, 2014. Caramba! Eu acho que se eu não tivesse mudado um pouco da minha mentalidade, eu teria feito isso, sabia? Eu teria criado um Instagram do zero pra ninguém que eu conheça me assistir, me ver. Mas tem pessoas que precisam fazer isso. Tem gente que precisa. Pra quebrar a trava. Realmente. Porque assim, se é algo que te trava, as pessoas da minha convivência não vão entender, então faça, simplesmente faça. Entendeu? Não é porque, eu não fiz que fulano não tem que fazer. Mas é aquela questão que eu falei. Deus, eu e família. É o que importa pra mim. O que os outros lá fora estão falando, bloqueio e pronto. Perfeito. Entendeu? Sigo a minha vida. Só que nem todo mundo tem essa maturidade inicialmente. Total. Então, se a pessoa não tem essa maturidade e acha que não vai conseguir e que isso vai ser uma trava pra ela, começa do zero. Às vezes vai ser melhor mesmo. Total. E pensando justamente nessa galera que tá aí começando do zero, indo pras redes sociais, hoje você é uma mentora que tem milhares de alunos, milhares de seguidores ali nas suas redes sociais. Como funciona a sua produção de conteúdo? Conta um pouco pra gente, ensina também pra galera essa forma de produzir, o que ela precisa pensar na hora de criar um conteúdo ali pra engajar, pra atrair também pessoas. Então, hoje eu trabalho muito com autenticidade, naturalidade. Eu não gosto daquele negócio muito... Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês não vão ver muito conteúdo
engessado. Legal. Né? Marketing é isso, marketing é aquilo, porque isso não conecta, assim, na minha visão, Legal. isso não conecta e não gera vendas para você. O que vai gerar vendas para quem trabalha com autoridade, claro, lembrando que a gente está falando de autoridade, né? Quem trabalha com Instagram de nicho aí já é diferente. O meu Instagram é um Instagram de autoridade. Então, para quem trabalha com autoridade, seja você. Né? Seja você, seja autêntico, produza conteúdos que você olhe e fala bem assim, se fosse no Instagram de outra pessoa, eu iria gostar. Então, se inspire em pessoas também que estão nessa área. Eu sempre me inspiro muito, até hoje eu me inspiro em pessoas que eu gosto do conteúdo e olho e falo assim, nossa, que bacana a forma que essa pessoa trabalha, eu me inspiro, eu faço também, claro, gente, se inspirar, não é copiar. Legal. O outro vai fazer, você vai lá e vai fazer igual. Mas a gente sempre pega as referências do mercado, do nicho que a gente atua, para poder modelar e ir trabalhando. Até porque todos os dias no digital é uma coisa nova que surge, né? E a gente precisa surfar essa onda. Então, para você que vai começar ou já cria conteúdo, sempre fique atento a essas tendências, trends, conteúdos virais, o que está viralizando. Então, a dica que eu dou muito é usar isso para você alcançar mais pessoas, tá? Mas sempre com autenticidade, naturalidade. Não finja ser quem você é, quem você não é, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir fingir mais. Então, se eu tento ser alguém que eu não sou, nos meus stories, As pessoas percebem, né? as pessoas percebem e nem a gente consegue manter aquela postura por muito tempo. A gente vai desanimando de fazer, porque não é uma coisa natural para mim. Eu tenho que entrar dentro de um personagem para eu poder trabalhar. Então, eu sempre procuro ser eu mesma. Perfeito. Eu acho que esse é o segredo, é ser você mesmo, pegar as características que você tem e colocar a sua identidade ali dentro da sua rede social, se você for trabalhar com autoridade. Uma vez veio uma produtora aqui que ela começou a pegar todas as referências que ela tinha de pessoas que ela seguia, que ela gostava muito. E ela via, sei lá, uma inspiração dela era uma empresária que ela usava, todo dia de manhã ela aparecia nos stories com um batom vermelho. Essa era a referência dela. E ela pensou, também sou uma mulher empresária, tô crescendo no digital, vou começar a postar todos os dias eu acordada, maquiada, de batom vermelho. Só que pra realidade dela, pra essência dela, aquilo não tava sendo ela não tava sendo verdadeira com ela mesma. Sim. Porque ela ficou pensando, cara, eu não sou essa pessoa que acorda e passa um batom vermelho. Entende? Então, no final das contas, ela tava deixando uma persona ali que não era ela, dominar a vida dela, sabe? E que não conecta. Exato, não conecta. E eu não tô dizendo que é errado você ser essa pessoa que vai passar o batom vermelho, que vai acordar maquiada. Não é isso, é porque às vezes a essência dela não era essa não era ela, entende? Isso. Então, é muito melhor você ter a sua autenticidade, mostrar quem você é, porque isso vai chamar muito mais a atenção das pessoas, vai conectar muito mais com a pessoa, com quem tá te seguindo, porque, vamos supor, Clara, você é essa pessoa que acorda e já passa batom vermelho? Não, eu não conheço essa pessoa, eu também não sou, mas tudo bem também. Exato. Agora imagina se do nada você é uma pessoa super extrovertida, Sim. que acorda lá, vai fazer sua academia, vai correr e tudo mais. Você é essa pessoa. Sim. E do nada você começa a mudar pra ser a pessoa que aparece toda maquiada o tempo todo. Não é você. Não vai E conectar. seus seguidores vão perceber isso. Exato, e as pessoas não vão se conectar, principalmente quando a gente se fala de uma autoridade. Exatamente. Ela é uma autoridade, ela é uma mentora, então as pessoas conhecem ela pela rotina dela, pela família, o E dia do a nada ela dia. parece toda diferente do que ela é. As pessoas falam, uai, tu não era assim, menina. Você não era assim. É. E as pessoas... E quando a gente inicia ali, a gente começa com a autenticidade, porque Total. a gente não sabe muito o que fazer. Total. Então, você só começa sendo você. E se você muda muito, as pessoas percebem. Nossa, aí, ó, entrou no digital, já mudou. O dinheiro subiu a Então, cabeça. hoje, o dinheiro já subiu para a cabeça. Então, hoje, eu entendo que, claro, como eu sou uma mentora, eu tenho que me posicionar diferente, mas sendo eu mesma. Perfeito. Tá? Porque também não é aquele negócio de, eu não vou aparecer maquiada todos os dias, mas eu também não vou aparecer descabelada para passar Perfeito. aquela
meio desleixada. Aquele desleixo para as pessoas, Perfeito. né? Então, dependendo aí da sua... Na verdade, nem dependendo da sua área. Você tem que ser uma pessoa cuidadosa consigo mesmo. Perfeito. Não é que você tem que aparecer todos os dias maquiada, batom vermelho e ser o que você não é. Mas você tem que ser bem cuidada para você passar a autoridade. Senão, você não passa Perfeito. também. Perfeito. E deixando bem claro que nada contra quem acorda e faz isso. Porque Tudo às vezes tem certo, pessoas gente. realmente que é assim. Blogueira. E é tá tudo exatamente bem, isso que faz ela ótimo. vender, sabe? Só que a gente tá falando aqui de você tentar ser algo que você não é. Isso. Eu conheço várias pessoas que, cara, pra mim, a identidade visual dessa pessoa é realmente o batom vermelho. Eu não consigo ver ela de outra forma. Então é muito disso, sabe? Muito característica da Exato. pessoa. Não, e vai também de acordo com as tendências. Você falou sobre analisar tendências. E uma das tendências hoje em dia que surgiu, inclusive, desde os Estados Unidos e tá vindo pro Brasil, é a identificação e comunidade. Legal. Por que comunidade funciona muito bem? Porque as pessoas, elas visualizam a sua realidade na outra. E então, por exemplo, a Isso. realidade daquela pessoa que acorda de batom vermelho e tudo mais, quem vai se identificar são outras mulheres similares. E tá tudo bem. É. Mas se você forçar uma realidade que não seja sua e tente fazer essa realidade se tornar padrão de outras pessoas, não vai criar essa conexão e a sua autoridade não vai funcionar. Exatamente. Né? Então, entra muito nessa questão de você ser uma autoridade e você ditar como é que você quer passar essa autoridade, né? Essa imagem Eu mesmo. entendo assim, a autoridade, ela casa muito com a autenticidade. Então, se você quer ser uma autoridade, seja autêntica. Perfeito. Exatamente. Não é copiando os outros ou tentando ser o que você não é. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Que legal. Independente se eu vou acordar descabelada ou se eu vou acordar maquiada, seja você. Exato. E falando em autoridade também, voltando a esse assunto que é muito interessante, a gente sempre fica emocionada assim falando sobre. Você é uma autoridade hoje em dia, né? Principalmente em altas conversões em vendas no X1. E é um assunto muito interessante porque mostra muito que o seu funil, ele é muito bem estruturado. Mas eu queria entender, se você puder explicar pra gente, pra nossa audiência também, como é que funciona a estrutura do seu funil de vendas hoje? Então, o lead, ele vai chegar ali Hoje eu trabalho muito com tráfego pago, Legal. né? Então, hoje, a maioria das minhas vendas, eu posso dizer assim, 95%. No meu primeiro mês, não foi. No meu primeiro mês, eu trabalhei totalmente no orgânico. Mas, a partir do segundo mês, eu descobri ali o tráfego pago e me apaixonei. Porque com ele, a gente tem menos essa criação de conteúdo, né? Então, ele facilita isso aí pra gente. Mas, na questão do tráfego pago, o lead, ele chega no seu Instagram. A primeira coisa é você ter um perfil estruturado, né? Então, você tem um perfil estruturado, você tem os destaques, porque isso é que vai elevar o nível de consciência da pessoa que está chegando. Por exemplo, eu, Natiele, a primeira vez que eu cliquei em um anúncio, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. O que me passou segurança foi o perfil da pessoa. Tá? E não pela quantidade de seguidores, porque ela tinha poucos seguidores. O que me fez gerar essa confiança foi o conteúdo, a forma dela explicar. Então, é importante que você tenha ali destaques como funciona, destaques fazendo saque para a pessoa entender e ver que o saque realmente é um dinheiro que vai cair na sua conta. Destaques com os seus alunos, por exemplo, se você for trabalhar no nicho de renda extra. Pessoas que já testaram e aprovaram o seu método. Então, é isso que vai passar a confiança até a pessoa chegar no seu WhatsApp. Porque aí, quando ela passou por tudo isso, que ela chega no seu WhatsApp, o nível de consciência dela que estava aqui vai vir para cá, Perfeito. entendeu? Então, a chance de você vender e da sua conversão ser maior é muito maior. Só que o que hoje eu vejo é muita gente pulando essas etapas. Quer jogar o lead direto pro WhatsApp e lá não consegue converter a Ainda venda. diz que o lead é desqualificado, mas na verdade você que não qualificou. Isso, aí é aquele negócio. Ai, mas o lead está muito desqualificado. Ai, como que tá a venda? Tá muito ruim, o lead está desqualificado. Só que a gente tem que entender que um pouco dessa qualificação, ou assim, até chega a dizer que mais de 50% dessa qualificação, ela é conosco. É o Instagram bem estruturado, é você demonstrar autoridade no que você está fazendo, é você mostrar que as pessoas estão tendo resultado com o seu método. Isso vai vai gerar muita autoridade. É você mostrar que o que você faz, de fato, é algo real, é algo que traz resultado e é algo que transforma vidas. Legal. Né? Então, nesse nicho que eu estou falando de renda extra. Nath, trabalho com outros nichos, então você também vai precisar trazer provas, porque eu preservo
exemplo, eu já vendi curso de confeitaria lá no início, no meu primeiro mês. Então, o que eu fazia para vender para esses leads de confeitaria? Tinha um Instagram estruturado, né? Um Instagram que mostrava ali o pessoal fazendo fazendo o treinamento, né? O curso e tendo resultados ali que expressivos com as vendas dos produtos, dos bolos, né? As pessoas agradecendo, nossa, esse curso mudou a minha percepção de como eu ia confeitar e tal. Então, isso é importante também, né? Mostrar também um pouco das aulas, mostrar o que o aluno vai aprender lá dentro. Então, isso eu tô falando de infoproduto, mas em qualquer nicho de infoproduto ou até mesmo de produto físico, você vai ter que provar para a pessoa que ela precisa daquilo ali. Entendeu? Porque se ela não precisa, se ela entender que ela não precisa, ela não vai comprar. Uma coisa que eu sempre falo assim para os alunos que iniciam comigo é o seguinte: ninguém chega no WhatsApp querendo comprar nada. Ninguém entra no Instagram querendo comprar nada. A gente está no Instagram para quê? Entretenimento, lazer, ver meme, ver vídeos, ver as fofocas, né? Então, ninguém tá ali querendo comprar, ninguém entra caçando para comprar. Piorou comprar curso, entendeu? Então, ou qualquer outro tipo de produto. Então, o que vai fazer a pessoa comprar de você? É você elevar o nível de consciência dela de que ela precisa daquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, hoje muitas pessoas começam a me acompanhar e me acompanham por muito tempo para depois comprar alguma coisa de mim. Por quê? Porque se conectam, vê que precisa daquilo ali também, que já não está aguentando a realidade que está vivendo e tudo mais. Então, eu deixo o lead que chega ali até a mim, descansar e entender que aquele ali é o momento dele. Ninguém quer comprar nada. Ninguém quer comprar. Piorou o curso, né? Então, assim, a gente entender o momento do lead também. É todo um processo de aquecimento, né? Não é estralando os dedos que as coisas acontecem. Esse aquecimento, ele é importante para a sua conversão ser mais alta. Perfeito. E falando sobre a sua especialidade específica, indo para essa parte de venda do X1, que eu tenho certeza que um monte de gente tá aqui querendo passo a passo, saber como fazer o ouro, né, Clarinha? Exato. Então, já entrando nisso, eu queria entender de você. Quando, pensando no iniciante e tudo mais, o que você percebe que faz com que essas pessoas travem na hora de pegar e vender no X1? Boa. A comunicação. A pessoa, ela muitas vezes, ela quer robotizar tudo. Porque assim, convenhamos, né? Hoje a gente precisa utilizar muito a questão da ferramenta. Porque você chega ali 20, 30 pessoas no seu WhatsApp, você vai ter que gravar 20, 30 vezes a mesma coisa. Então, já fica um insight aí para quem está começando. Trabalhe com ferramenta de automação, mas saiba utilizar. Porque se você utilizar errado, vai te travar. Então, o que eu vejo que muitas pessoas travam é justamente nisso, né? Utilizando a ferramenta de automação errado. Eu vou falar, assim, basicamente como que eu faço, porque hoje eu tenho uma estrutura maior, mas como eu sempre fiz desde o começo ali. O que a gente precisa? Primeiramente, a gente precisa saber se comunicar. Então, eu preciso deixar tudo estruturado. A explicação, as quebras de objeção. E eu não vou gravar isso rápido, de forma, no meu pior momento. Eu preciso vender, tô muito estressado, preciso vender, deixa eu gravar esse negócio. Não, eu vou gravar isso no meu melhor momento, no momento que eu consigo me comunicar bem, no momento que eu vou gravar o áudio 10, 15 vezes, mas ele vai sair top, de forma clara, de forma que as pessoas vão entender. Então, eu vejo que hoje o que atrapalha muita gente é a questão da comunicação. É falar como se estivesse lendo. Esse é um problema que eu vejo muito. Às vezes, até corrijo muitos alunos quando me mandam a estrutura para eu dar uma olhada. Nath, não tá saindo venda. Chega lead, mas não tá saindo venda. O que tá acontecendo? Aí eu vou analisar. Não, mas espera aí, para ouvir seu áudio. Você parece que está lendo, você não passa segurança. Então, a pessoa ela precisa entender que esse momento precisa ser um momento de falar de forma clara. Sim. Nath, eu tenho dificuldade. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta,
estuda 10 vezes o que você precisa falar e grave um áudio de forma natural. Porque se você gravar um áudio lendo, não vai passar confiança para outra pessoa. Então, mesmo que você... Eu também tenho dificuldade de gravar. Eu esqueço muito rápido as coisas. Sim. Mas eu tenho já facilidade de me comunicar. Então, você falar de uma forma que a pessoa entenda. Sim. E uma coisa que eu sempre falo também para os alunos é, depois que você grava, para e escuta. Você compraria de você falando dessa forma? É verdade. Então, você precisa se analisar, porque... Nossa, eu vou só gravar e vou colocar lá no meu funil. E aí, eu não escuto nem nada. E aí, quando chega alguém, eu envio daquela forma que tá. Isso vai te atrapalhar demais, nem você se aprovou. Sim. Então, eu sempre falo que eu preciso me aprovar. É por isso que eu gravo um áudio 30 vezes até ele sair da forma que eu quero que ele saia. Não que ele saia perfeito, eu falando certinho, ou... Não é isso. É sair de uma forma clara e objetiva, Legal. porque é disso que a gente precisa. E também não é gravar um áudio de 10 minutos que ninguém vai parar para te escutar. Tem que ter Exatamente. entendimento do Sim. comportamento também do outro ali, né? Exatamente. Eu ouviria um áudio de 10 minutos? Eu não ouviria um áudio de 10 minutos. Nem se ele fosse muito interessante. Então, eu já perco o interesse só de ver que o áudio que a pessoa me mandou é 10, 8, 10 minutos. Também não. Então, isso é algo que realmente precisa ser estudado, precisa ser analisado. Deixar tudo pronto facilita muito a nossa vida. Mas o deixar tudo pronto, ele... às vezes atrapalha também. Porque eu penso, tá tudo pronto, eu não preciso fazer mais nada, eu vou só apertar botões. E a alta conversão não vai acontecer só apertando botões. Independente se você tem equipe ou se você trabalha sozinho. Perfeito. Então, o que hoje gera gera uma conversão maior ali juntamente com os meus leads? É a conexão que eu faço com eles. Perfeito. Né? Eu não quero só vender. Eu estava até comentando com ela ontem. O que atrapalha muito é a gente chegar naquele afiliado que ele só quer a venda. Entendeu? Isso é uma coisa que atrapalha quem está iniciando. Porque a pessoa ela tem a percepção de que não, entrou em contato comigo, ele quer comprar. E não é assim. Entrou em contato comigo, ele quer entender. Perfeito. Então, você que está aí assistindo, ninguém vai entrar em contato com você querendo comprar. A pessoa vai entrar em contato com você querendo entender o que você vende. E se você não for essa pessoa que vai explicar de forma clara, objetiva, a cada 100 leads que chegar, você vai fazer uma venda. Perfeito. Então, é uma coisa que a gente precisa, de fato, analisar, né? Então, assim, o que eu faço hoje? Eu gero conexão desde o primeiro áudio. Eu tenho áudios, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho áudio para homem, eu tenho áudio para mulher. Eu tenho funil para homem de explicação, eu tenho funil para mulher. Legal. Então, eu tenho todas as quebras de objeções gravadas. As que não tem, eu gravo na hora. Então, eu tenho... agora eu vou dar um insight bom, hein? Boa, pega aí. Mais um, né? Pega Agora. papel, Mais caneta um, nova. né? Mais Agora um eu vou dar insight. mais um. Agora eu vou dar um insight bom que muito afiliado não faz e muito afiliado nunca nem pensou. Eu tenho mais de 200 nomes gravados no meu funil. Então, todos os nomes e os que eu não tenho, as meninas vão me mandando e eu vou gravando para elas colocarem ali no funil. Por quê? Pelo menos em um momento da conversa, é importante a gente falar o nome da pessoa. Total. Isso faz toda a diferença. A gente percebeu uma conversão maior depois disso. Então, em que momento que você fala esse nome? Né? Porque, às vezes, o aluno tá aí assistindo e vai falar, mas em que momento que eu vou falar? No início, olha, gente, tô abrindo Revela. todo o meu funil aqui pra revela, vocês, sim. hein? Então, ali, primeira coisa que eu mando, né? Ali dentro do meu produto de renda extra. Primeira coisa que eu mando, oi, tudo bem? Qual que é seu nome? E aí, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho variações para não ficar... Sei lá, a pessoa entra em outro WhatsApp, vai receber o mesmo áudio, né? Então, eu tenho essas variações. E aí, a pessoa fala, meu nome é Ana, né? E aí, nesse momento, eu já captei o nome dela, já sei qual é o nome dela.
Segundo áudio que eu mando, eita, tô abrindo todo o meu funil pra vocês. Tá vendo o que a gente faz com vocês? Se você entrar no meu Exatamente. WhatsApp agora, você vai ver isso. Isso aqui Que é é ouro. exatamente o que eu Legal. tô falando. Então, segundo áudio que eu mando é perguntando, eu tenho variações também, não vai ser igual todos, né? Mas eu mando perguntando se ela já conhece. Olha, você já conhece o mercado? Você já fez algum curso? É algo novo para você? O que você tá achando? Se você já fez algum curso, se você já fez qual... Então, tem algumas variações, mas é basicamente para saber o nível de consciência que ele tem daquilo ali. Então, o segundo áudio é esse. E aí vem a dica, né, importante. O ouro, que é a questão do nome da pessoa. E a pessoa vai falar, não, Nath, não conheço. Não, Nath, eu conheço. Então, eu tenho um funil para quem não conhece e tenho um funil para quem não conhece. Só que antes de enviar o funil, eu tenho o áudio com o nome dessa pessoa. Ah, ótimo, então, Patrícia, eu vou te ensinar, vou te explicar tudo como funciona. Ótimo, então, Fabiana, eu vou te explicar, então, tudo como funciona. E uma dica importante também, para quem vai e acha assim, nossa, mas são milhares de nomes. A gente grava muito apelidos, por exemplo, Pri, legal. Má, Lu, sabe? Porque aí já se encaixa em vários nomes. Conecta, né? Fabi, pode ser Fabiane, Fabiola, enfim. Perfeito. Então, a gente pega esses apelidinhos também, porque vai nos ajudar ali Sim. na hora de enviar. E, óbvio, né, gente, não vai ter 100% dos nomes, porque tem uns nomes que é bem difícil, tipo, vai chegar no WhatsApp uma vez, mas você tendo, pelo menos ali, a maioria e os mais comuns já vai te ajudar muito, né? Nath, geralmente me perguntam, Nath, o que eu faço então? Você vai pesquisar ali, pode pesquisar no chat, no Google, fala, eu preciso de uma lista de nomes mais comuns de pessoas, vai aparecer, e aí vai aparecer 100, 150, 200, você vai chegar em um momento, é trabalho, gente. Haja gogó. Haja gogó, vai chegar num momento ali que você vai gravar tudo. Sim. Só que cerca de 1 hora e meia, você consegue gravar todos os nomes, né? E é importante você ter isso, né? Isso que eu tô falando não é nem só pro afiliado iniciante, mas tem muito afiliado grande que não faz isso ainda, que eu percebo que não faz isso. Então, tudo que você puder fazer para gerar conexão com quem tá chegando, faça, porque é isso que vai te fazer vender. É um atendimento personalizado. Falei demais, né? Não. Eu tô aqui só anotando, Eu quero tá? ouvir. Por favor. É exatamente isso. Então, já continuando então em tudo que eu tô falando, a gente sempre procura entender também por que ele chegou até ali, né? Por qual motivo você tá me buscando? Por que você tá me procurando? Não, Nath, eu tô em uma fase da minha vida que eu não quero mais trabalhar fora, eu quero estar perto dos meus filhos. Então, já tenha um áudio para isso, já tenha tudo preparado, tudo pronto. Ontem eu estava falando para ela que hoje a minha função muito aqui é pensar em estratégia. Legal. É pensar no que alguém vai me falar para eu já ter ali pronto. Muito bom. Para eu não precisar ficar quebrando cabeça. Sim. Porque não é todo dia que a gente está bem. Então, no dia que a gente não está bem, se a gente for deixar para responder alguém, a gente vai perder muitas vendas. Porque, querendo ou não, a entonação de voz é importante. Muda totalmente. Aquele dia que aconteceu algum problema e o seu trabalho não para. Né? O seu trabalho é 7 dias na semana, 24 horas por dia. Vai chegar pessoas. Não que você vai trabalhar isso, mas que vai chegar pessoas. E se você deixar ali o lead esfriar muito, 1, 2 dias sem responder, você vai perder aquela venda. Porque o lead, ele não clica só no seu anúncio. Ele vai clicando em vários e ele vai comprar de quem ele se identifica mais. Hoje, eu recebo muitas pessoas... Olha, eu tô dando insight para os concorrentes. Hoje eu recebo muita gente que fala assim... Nossa, Nath, já falei com fulano, com ciclano, com várias pessoas, mas ninguém... Me chamou tanta atenção quanto você. Ninguém me deu tanta atenção quanto você. Legal, sim. E, às vezes, a pessoa ela nem imagina que
já tá tudo pronto ali. Mas é uma forma de deixar tudo pronto, uma forma de acolher quem tá chegando. Legal. Entendeu? Não é pensando assim, não, vou deixar tudo pronto, porque às vezes a pessoa vai assistir e vai falar, nossa, mas ela deixa tudo pronto, ela não tá nem aí pra Mas é que quem você tá também tem que chegando. pensar que hoje tem um volume absurdo também. Um volume Exato. absurdo de pessoas. Sim. Então, infelizmente, não vai dar para eu conhecer todo mundo e conversar criteriosamente com todo mundo. Mas eu tenho tudo pronto justamente porque é padrão, entendeu? É um padrão. A minha venda, ela tem essa... Ela tem um padrão para ser seguido. Então, se a pessoa chega falando uma coisa, eu já sei como é que eu vou responder ela. Então, se eu tiver aquilo ali pronto, já vai me ajudar demais, né? Então, isso facilita a minha vida e facilita a vida de todo afiliado. Parar de sofrer, entendeu? Perfeito. E pegamos, depois dessas aulas aqui, desse insight, uma coisa que eu percebi foi que o segredo da alta conversão é você ter um funil bem estruturado e você conhecer o seu funil de cabo a rabo. Porque se você não conhecer, você não vai saber todas as objeções e entender o lead, como é que você vai elevar o nível de consciência dele, que é o que ela faz muito bem, né? Não. E, inclusive, você já detalhou também muito do seu script, de como é que Sim. funciona o seu script. Mas hoje em dia, mesmo sabendo que você sabe todas as objeções, sabe por que o seu lead veio, já tem um nível de consciência daquele lead, mas eu acredito, né, que já teve algum momento que algum lead seu disse assim, não quero concluir a venda, não quero, muito obrigado, não quero. Como é que você lidou com isso? Legal. Esse não, essa rejeição, o que você aprendeu também? Isso é muito tranquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que já atender o lead como um não, entendeu? Porque é igual eu falei, ninguém chega ali para comprar. Ninguém tá chegando ali para comprar. Sim. Então, se o lead não se identificou, não era aquilo que ele esperava, ok, tranquilo. Só que é importante você sempre deixar uma porta aberta. O que eu não recomendo fazer e o que eu não faço na minha estrutura, né? Que é a questão de ficar ali em cima. Não quero, não tenho interesse. Não quero, não tenho interesse? Ótimo. Te agradeço. Se em algum momento isso que eu te passei fizer sentido para você, você entra em contato comigo novamente. Eu tô aqui disponível para te ajudar e tudo mais. Agora, o que eu não faço é querer ficar insistindo e indo atrás em uma coisa que a pessoa já percebeu que não é para ela. Isso é empatia, é pensar no outro também. Sim, porque... perfeito. Nossa, não faz sentido para a pessoa, ela vai comprar para quê? Só porque eu tô insistindo? O meu objetivo não é só vender, o meu objetivo é que as pessoas tenham resultado e se conectem com aquilo que elas estão comprando e com aquilo que elas vão fazer. Sim. Entendeu? Agora, se a pessoa olha e fala assim, nossa, isso aqui não faz sentido para mim, eu não me identifico com isso aqui, eu vou forçar ela a comprar? Não é um produto comum. É um treinamento para mudar a vida dela. Se ela não se identifica, não vai mudar a vida dela. Eu tô pensando só no dinheiro que vai vir para mim, entendeu? Então, tudo isso hoje, eu não sou aquela vendedora afiliada agressiva, que tem aquela cópia agressiva. Eu, assim, falando, né, no meu pessoal, tem gente que trabalha dessa forma e funciona muito bem. Eu não gosto de vender de forma agressiva. Eu gosto de deixar a pessoa pensar, eu gosto de deixar a pessoa à vontade. Porque se ela se conectar e se ela se sentir bem, ela vai voltar. Legal. Entendeu? Agora, eu penso que se eu ficar forçando a venda para ela vai correr de mim, porque eu correria. Eu não gosto de ninguém que fica no meu pé tentando fazer com que eu compre alguma coisa. Eu gosto de comprar quando eu me sinto à vontade, quando eu quero. É igual aquele vendedor de loja que às vezes fica atrás querendo te oferecer uma coisa que você não quer. Eu só quero olhar, às vezes. Eu só quero olhar, eu só Depois quero eu saber volto. como é que funciona, Legal. que é a questão dos nossos leads que chegam. Não, Nath, eu só queria entender mesmo como funciona. Beleza. Fez sentido pra você tudo que eu te passei? Fez, Nath, gostei, mas não é agora, é em outro momento. Quando que eu posso te chamar? Não, Nath, não era isso que eu esperava e tudo mais. Então, é tudo questão da gente entender o momento do outro também, sabe? E eu falo isso porque a gente recebe muita gente no WhatsApp. E tudo isso que eu tô falando aqui não foi um negócio de um dia pro outro, que eu tive tudo isso na minha cabeça. Eu errei muito. Em muito tempo eu fui aquela pessoa agressiva que, nossa, a pessoa falar um não pra mim já é falta de educação. Não é.
Não é o momento dela, ela não quer e tá tudo bem. E você saber lidar com isso vai te ajudar a estruturar melhor o seu negócio, né? Mas você me fazendo essa pergunta, você falou algo importante, né? Para eu chegar aqui, aonde eu cheguei, eu precisei estudar toda a minha estrutura e saber tudo. Mas como isso? Como que eu fiz isso? Trabalhando e atendendo. Perfeito. Eu estava ali o tempo todo respondendo pessoas. Eu fiquei mais de um ano respondendo essas pessoas, um a um, Caramba. entendendo quais são as maiores objeções para assim eu delegar e poder fazer isso com maior facilidade. Viver o processo primeiro. Eu preciso viver o processo de tudo para que eu consiga delegar depois na minha escala. Entendeu? Perfeito. Você trouxe aqui exemplos do que não fazer na hora de vender, né? Agora eu queria que você trouxesse o outro lado. Qual o momento certo de, então, oferecer um produto? Existe uma etapa que você meio que vai condicionando o pensamento do seu lead pro sim, 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 até o momento que você joga ali a oferta? Como Sim. funciona? Então, como eu expliquei para vocês, primeiro eu faço aquela chamada, converso com a pessoa, tento entender por que ela chegou até ali no WhatsApp. Depois eu explico como funciona o mercado. E aí, nesse momento, tem uma pausa de conversa entre a gente, né? O momento que a pessoa vai chegar até a mim e falar, nossa, interessante isso que você falou, gostei. Não, Nath, não é isso que eu estava imaginando. Então, é nesse momento que eu já sei se a pessoa é um lead quente ou se ela é um lead que não vai comprar. Independente se ela é um lead quente ou um lead que não vai comprar, por mais que a gente sente ali que, posso explicar sobre como funciona o treinamento para você, a pessoa fala, pode, a gente sabe quando é um lead que vai comprar e quando não é. E mesmo assim a gente passa toda a oferta, porque a gente precisa fazer isso, né? Mas, depois da explicação, é importante gerar essa conexão, entendeu? Porque a conexão, ela vai voltar para o sim. Mais para o sim do que para o não. Então, o que eu vejo muito hoje, muitas afiliadas fazendo, porque eu falo muitas afiliadas fazendo, porque, assim, graças a Deus, eu tenho muitas amigas que, às vezes, me passa ali a estrutura delas para eu analisar. E eu tenho super prazer de ajudar. Quem é minha amiga aí sabe que eu faço questão. Não, me manda aí que eu vou dar uma olhada, vou ver o que pode melhorar. Eu sempre faço isso. Então, assim, hoje eu vejo que muitas não estão dando esse espaço. E se a gente não dá o espaço, no nosso nicho, principalmente, para a pessoa falar e para a gente entender se realmente, né, a pessoa tem interesse, se a gente oferece aquilo para a pessoa ou não, se a gente não dá o espaço para ela falar e quando ela fala, a gente dá atenção para o que ela está falando, é a questão da dor, né? A gente precisa sanar uma dor para vender qualquer tipo de produto. E no infoproduto não é diferente. Então, todo produto, ele tem que sanar uma dor, ele tem que resolver uma dor. E no renda extra não é diferente. Qual que é a dor do cliente? Qual que é a dor do lead que chegou ali? A dor é porque eu tô em casa, eu tô dependendo do meu marido não deixa eu comprar nada. Essa é a dor dela. O que eu vou falar para ela? Nossa, é tão bom ser independente, eu também já passei por esse processo, sei o que você tá passando, entendeu? É você sempre se colocar no lugar do outro. Então, eu uso muito a empatia dentro dos meus funis e isso me faz vender muito, porque eu me coloco no lugar do outro. Quando eu já passei, eu falo que eu já passei. Quando eu não passei, eu mostro para a pessoa que eu sinto empatia pelo que ela está passando, né? Porque nem tudo a gente vai passar e viver. Mas você demonstrar que se importou com a dor dela é uma coisa que já gera aquele acolhimento, né? Então, o acolhimento na hora da venda é muito importante. Entendeu? Então, acho que é isso que gera o sim no final. Muito o legal. Sim e o não, né? Sim. Então, hoje a gente pensa muito mais em qualidade de atendimento do que em quantidade. Eu poderia colocar muito mais leads para chegar, mas talvez eu não teria a condição de atender. Por mais que esteja tudo pronto, não é só apertar o botão. É você
conversar e acolher aquela pessoa ali que está chegando. Gente, principalmente para a gente que é afiliado ali no nicho de renda extra, que está tentando vender uma mudança de vida para as pessoas, ninguém está chegando ali à toa, tá todo mundo com uma dor por trás. E é importante a gente colocar no lugar de quando a gente também chegou para alguém com aquela dor, entendeu? Hoje eu tento olhar muito esse lado, porque antes eu só queria vender, vender. E até eu entender que eu também já estive naquele... Nossa, eu ficava morrendo de raiva quando a pessoa pedia o link e sumia. Mas eu fiz isso, eu pedi link e sumi, com medo, entendeu? Então, assim, é tudo questão de acolhimento, é tudo questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de agir como um ser humano. Perfeito. E ter repertório também, como a gente falou hoje mais cedo, né? Ter repertório, porque sem repertório você não vai saber para onde seguir, quais objeções as pessoas teriam, porque você já esteve nesse lugar, nesse outro lado da moeda, né? E hoje, com 4 anos de experiência, 10 mil alunos, então, assim... Muita gente. Você já viu muita coisa, já passou por muita coisa, e me passou na cabeça aqui também, como é que foi, assim, para você, a sua primeira venda, com a primeira pessoa que chegou para você perguntando assim, eu quero comprar, eu quero isso. Como é que foi para você isso? E também... seguido dessa pergunta, dessa curiosidade, conta para as pessoas de casa também, quando elas têm uma pessoa ali que quer fazer a primeira venda, como é que ela pode destravar isso? Então, a primeira pergunta que você fez foi sobre... Como eu já esqueci. A sua primeira venda, como é que foi para você? É porque se você fizer 2 perguntas para alguém que desenvolveu um TDAH, fia... Não parece que você fala extremamente bem. Duas em uma. Não, e ela fala extremamente bem, assim, perfeita. Eu desenvolvi um TDAH e eu esqueço muito rápido. Você acaba de falar e eu já esqueço. Então, sobre a primeira venda, sobre destravar essa primeira venda, acho que eu já até falei sobre isso. Sim. Né? Sobre destravar a primeira venda. É importante você não focar nessa primeira venda, entendeu? Sempre tem essa pergunta, Nath, eu preciso fazer minha primeira venda. E sempre tem essa pergunta, Nath, como que eu faço a primeira venda? Mas, gente... entenda que destravar a primeira venda vai ser destravar todas as outras. Por isso que, às vezes, a primeira venda vai demorar um pouco mais. É a estrutura do negócio. O que eu pego muito aqui hoje? Aluno que quer vender. E o que ele faz? Ele quer vender a todo custo. Então, ele pega vários produtos diferentes, ele posta tudo ali no status do WhatsApp, no status do Instagram, vai postando, uma hora alguém compra. Isso não é estratégia. Isso vai confundir o outro, isso não te traz autoridade e você não consegue vender dessa forma. Então, qual que é o segredo para destravar essa primeira venda? Estruturar o seu negócio. De preferência, tá? Não é uma regra, mas de preferência, escolha um produto, tá? Escolha um produto. Esse produto que você escolheu, foque nele, né? Estude sobre ele. Entenda sobre ele, porque é isso que vai te fazer vender, caso você venda no X1. Caso seja venda no tráfego direto, você precisa estudar um pouco menos sobre ele, você não precisa saber tanto que você não vai precisar falar. Só que a gente também precisa entender que a venda no tráfego direto, a conversão é menor justamente por isso. Porque o nível de consciência de quem clica ali é bem... Então, se a gente tem uma conversão de 10% no X1... no tráfego direto vai ser 2%, 5% no máximo. Então, você precisa gerar muita gente para o seu link para uma pequena quantidade comprar. Mas, falando sobre o X1, deixa a sua estrutura pronta. Quando eu falo estrutura, tipo de produto que você vai vender, funil de vendas, Instagram, tudo arrumadinho, o que vai passar autoridade para a pessoa que vai chegar ali e comprar. Isso que vai destravar a sua primeira venda. Não adianta você começar a estudar hoje, já querer postar 10, 15 produtos de uma vez que ninguém vai comprar de você. Então, eu sempre falo, escolha um nicho que você se identifica, porque o que a gente se identifica, a gente fica mais tranquilo para falar sobre e para vender sobre aquilo ali.
né? Hoje a gente tem produtos aí que comissionam mais de R$300 em uma venda, caramba. né? Então, inclusive, para quem é meu aluno, eu tenho até um e-book que eu passo esse tipo de produto para os alunos venderem. Por quê? Porque você não vai precisar vender horrores para você ter uma renda boa. Então, se você tem um produto aí que vai te dar R$300 de comissão, com 5 vendas você fez R$1.500, fez um salário na sua casa em 5 vendas no mês. Então, o aluno ele só precisa ter ciência de que ele precisa estruturar o negócio dele e precisa ter a paciência de enfrentar o processo. Quem não enfrenta o processo não vai progredir. Muito bom. Entendeu? Ficou bom. Muito bom. Então, é isso, entendeu? Perfeito. Quem não enfrenta esse processo não vai conseguir Não se alcançar nada. Total. E não só no digital, mas em qualquer área. Perfeito. Então, bora pro nosso momento mais dinâmico, sabe por quê? Chegou a hora do que, Clarinha? Vamos falar junto? Bora lá. O bate-bola, jogo rápido. rápido. Como funciona? Explica pra ela. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas que você já sabe, que você domina, e você tem que responder elas com uma palavra ou uma frase. A gente vai dar essa coletinha aqui. Vai lá. Comece. Vou começar aqui, tá? Se você pudesse falar algo pra todo lead que abandonou o carrinho, o que você diria? Você não sabe o que você perdeu. Boa! O medo que você tinha antes de começar e ninguém sabe. De aparecer. Boa. Se sua vida fosse um título de filme, qual seria? A virada de chave. Boa. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa do digital, quem seria? Thiago Finch. Se tivesse que deletar todas as redes sociais e ficar só com uma, qual seria? Instagram. Boa. E pra finalizar com chave de ouro, o que é sucesso pra você hoje? Sucesso é exatamente o que eu tô vivendo. Estar junto aqui, poder acompanhar o crescimento das minhas filhas, da minha família. Colocar Deus em primeiro lugar de todas as coisas. Então, esse é o meu sucesso. Às vezes, a pessoa, ela coloca muito sucesso financeiro. Eu acho que o sucesso mesmo é ter essa liberdade que eu tenho hoje, de poder me dedicar à minha família e de poder me dedicar ao meu ministério, à obra de Deus. Que legal. Perfeito. E passou, né, Passou Clara? linda. A gente já sabia, mas vou te Gente, dizer... vocês vão... Olha lá. Vou te dizer, chegou agora o momento do quê, Clara? Porque não acabamos. Não acabamos. Temos presentinhos que vai pra você. Chegando aí o seu presentinho. Agora você tem o uniforme completo da QIFI. É roupão, Ai, é caneca. gente, Essa é que pro story, lindo. tá? Essa caneca é pro story. Ai, alguém tirou uma foto minha. E aí, curtiu? Amei. Bom demais. E eu tenho Passou certeza... rapidão, já Fala- foi uma a gente hora? falou A gente pra falou ti, pra ó. você. 1h e meia, pá. Uma já hora e foi. meia? Não, eu não sei quanto tempo deu, mas é muito rápido Mas mesmo, quase sabe? isso, Mas tá? quase isso, Quase com certeza. isso. Foi, né? Mas eu te dizer, eu tenho certeza que muita gente ficou aqui até o final, vai querer continuar te acompanhando ali nas suas redes sociais. Então já deixa pra essa galera, porque a galera é boa, a galera vai pra lá. Segue lá, gente. Natiele Valadares. E o que eu precisar, o que vocês precisarem de mim, eu tô ali, tô disponível para ajudar, tá? Se você é afiliado, se você não é afiliado ainda, se você é do digital, se você não é do digital ainda, pode me chamar lá, vamos bater um papo, que eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar para vocês, assim como você também pode ter para mim. Muito Bom demais. E Clara, pra quem ficou até o final, o que os Q-Lovers precisam fazer? Que lovers que ficaram até o final, que eu sei que vocês ficaram e pegaram todos os insights com a Natiele. Eu quero que vocês curtam esse vídeo aqui, comentem os insights mais valiosos, as perguntas, que a gente tá de olho, a Nath também. Deixa também o seu like no vídeo, compartilha pra ninguém perder esse conteúdo e ativa o sininho também para que você possa acompanhar mais episódios de KiwiCast. Mas, ô Bruna, agora a gente vai se ver aonde? Aonde, você já sabe, né? Nós temos um encontro marcado, porque é um compromisso. E eu te vejo aonde? No próximo KiwiCast. Até Tchau, lá. tchau.